Vejo que vieram até mim, famintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O Imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza daqui até as Montanhas Azuis. Feroz e colérico. Papilão, seu mequetrefe sortudo. Ah, caralho. Rapaz, ataquem! Peguem ele! Encontrou algo? Faca com resto de carne? Devagar agora. Ah, cacetice! Caindo do céu em plena luz. Le Papilão, seu mequetrefe. A armadura deve ter feito você perder o bom senso. Um homem sobrevive. Vamos entrar! Jarro de creme vazio.
Cheiro forte de flor. Muito forte. Esse é o elixir floral especial. Jean-Louis, a fórmula é um segredo bem guardado. Parece que o dele acabou. A tesoura está sem fio. Impossível de cortar cabelo com isso. Jarro de creme vazio. Cheiro forte de flor. Muito forte. Parece que o dele acabou. Não me dê ouvidos. Finja que não estou aqui. A tesoura está sem fio. Impossível de cortar cabelo com isso. A fartura de sujeitos para todo tipo de balada, dizem. É só chegar e escolher. Porém, eu nunca acreditei. A tesoura está sem fio. Impossível de cortar cabelo com isso. Esse jarro também está vazio. Encontrou algo? Sangue seco? Faca de carne? Salve, meu caro. Que prazer. Precisamos de mais ação, emoção, uma reviravolta. O ritmo Esse está jarro errado. também está vazio. Fechadura intacta. O ritmo está errado. Ninguém tentou arrombar. Fechadura intacta. Ninguém tentou arrombar. Esse jarro também está vazio. A fartura de sujeitos para todo tipo de balada, dizem. É só chegar e escolher. Precisamos de mais ação, emoção, uma reviravolta. O ritmo está errado. O diário do Cofé. Manicure, cachos, pêndulo de Sindra, rabo de cavalo riviano, penteado balseiro. Fora de moda em Novigrad faz tempo. Ah, seus horários. O último foi com uma tal de Senhora Le Pompidou. Conhece? Sim, é uma cara senhora. Jean-Louis cuida dos cabelos dela há uma década. Totalmente inofensiva. Um desenho aqui parece um mapa. Significa algo pra você? Posso saber para onde leva. Mas se for isso mesmo, não tem nada ali. Apenas campos e prados. Acho que entendo. Eu também. Eu acho. A
redor ele olhou, sempre com muito zelo. Vejo lâminas e cremes, mas nenhum raio de corta-cabelo. Se importa em ficar quieto um minuto, acho que sei o que aconteceu com o cabeleireiro. Nenhuma evidência de invasão, sem sinais de luta. Pra mim, ele só saiu pra comprar ingredientes de creme. Parece que o dele acabou. Sim, de fato. Ele pode ter ido nos prados além da cidade colher pétalas de flores para ele. Trolls devem tê-lo devorado. Ou Simba. Ambos extremos. Acha que consegue encontrar o lugar com o mapa dele? Naturalmente. Mostre o caminho, então. Dedico essa balada à nossa grandiosa Sheilica banhou do brilho azul que cega. Tempo marcado pela areia lenta em queda. Lebioda Pela chorou. glória de sua excelência, a duquesa. Pela glória de sua excelência, a duquesa. Rumaram para além das videiras e muros, ao desconhecido para achar o barbeiro em Abu. Vai fazer isso no caminho todo? Um conto de glória de um professor desaparecido e um grupo perdido. Não, assim não. Eles disseram um adeus, os túmulos cobertos de musgo. Eles marcharam com vigor, sem dúvida de seu rumo. Um belo dia para um torneio. Salve, meu caro. Que prazer. Passar bem. Pois vê. Um conto de glória de um professor desaparecido e um bruxo pervertido. Não, assim não. Que fera foi essa? Uma arca espora. Será que tem mais por perto?
Vai saber. E seus sentidos aguçados, o que dizem? Que é melhor você correr. Ótima piada. Vamos continuar em frente. Sei que vai me defender. Você vai, não vai? Para o segundo ponto do mapa. A lâmina do bruxo vem e sucos jorram para fora, cobrindo tudo com as entranhadas de um mar que espora. Nenhum pedaço do estilista. Caiu das entranhas, algo mais imundo sendo responsável por tal façanha. E tudo pela glória de Sua Excelência. Dedico essa balada à nossa... Ali, o cesto de Jean-Louis. Eu reconheceria em qualquer lugar. Ele esteve aqui. Agora temos certeza. Um cesto de pétalas de flores. O mesmo cheiro do creme. Um cesto de pétalas de flores. O mesmo cheiro do creme. A grama está pisada. Pegadas de várias pessoas. Um pouco de sangue. Você tinha razão. Ele teve problemas. Ufa, que sorte! Só espero que não sejam cíclopes. Um conto de glória de um professor desaparecido e um bruxo pervertido. Não, assim não. E tudo pela glória de Sua Excelência. Salve, meu caro. Que prazer. Dedico da nossa grande... Salve, meu caro. Que prazer. Salve, meu caro. Que prazer. Então, já encontrou o rastro dele? Um belo dia para um torneio. E tudo pela glória de Sua Excelência. O chão é de pedra. Os rastros sumiram. Deve ter ido caverna adentro. Ora, uma escuridão tão profunda que incita o medo. O medo não inspira?
Nenhuma rima pronta? Confie em mim, senhor cavaleiro. Esse penteado é a última moda. Na corte de Kovir não se vê outro. Nenhuma donzela resistirá. Dedico essa balada à nossa grandiosa... Não, a nossa magnânima e graciosa... Oh não, os terríveis bandidos aprisionaram nosso estilista. Mal sabem eles que a punição virá um especialista. Silêncio. Suas palavras são pura ladainha, seu arruinador de barba. Moda mais recente. Em Kovir, estamos em Nilfgaard, seu bestalhão. O que ele fez pra você? O que ele fez? O meu cabelo. Ficou parecendo uma bunda de pato, um macaco, um rabo de castor. Nem sei. É tanta vergonha que não participei do torneio. Eu teria provado meu valor. A Mademoiselle Vivienne de Tabry seria minha. E esse alombado falando de moda. Perdi minha chance por causa desse cabelo. Você deu troco, pelo visto. Isso é só o começo. Ainda não decidi se não deveria cortar algo mais. É só cabelo, vai crescer. Quer mesmo matar um homem por um corte ruim? E quem é você, seu gaiteiro, para dar lições a um lorde? Temos um campeão defensor dos oprimidos, rapazes. Pra cima dele! Escutem, crianças, a história de um resgate, de um bruxo que num cavaleiro bateu onde o sol não bate. Vou massacrar aquele estilista de merda! Saia do caminho! Esqueça! Vamos, chegue mais perto. Vou te estripar, mulher! E depois faz... Le Papillon, pelas feridas de Lebioda, você me salvou no último segundo. De nada. Jean-Louis Ludovic, eu presumo. Vamos embora daqui antes que ele... Silêncio! Os dois! Eu já sei! Congelados de puro medo, o cavaleiro e seus rapazes tiveram entranhas estripadas voando pelos ares. Ao meio partiu o bruxo em duas partes, lacerado. Um golpe seguinte, o asqueroso estava castrado. E com uma última carícia do bruxo e sua espada, o cavaleiro, as tripas foram ao chão, entranha esparramada. E arrastando-se ele se foi, reconhecida a miudeza, tudo pela glória de sua excelência, a duquesa. Acho que você se confundiu. Certeza que viu tudo isso? Perdão, bruxo, mas poesia não é bem o seu forte. Na verdade, você não sabe bulhufas. O público de hoje pede drama, e eu ofereço. E o meu pagamento?
decidi que você merece receber uma boa parte dos royalties a serem pagos, digamos, semestralmente. Quer dizer que não tem nada agora? Aham. Eu lhe devo gratidão eterna, mestre bruxo. Pagarei a recompensa com gosto. E farei seus cabelos e barba quando quiser. Obrigado. Cuide-se. Vamos, tapeado! Vai assustar meus pivetes. Vamos! Anda! Vamos lá! Mais rápido!
Que vida! Um mau spray daquela caverna fez dela seu lar e engoliu o filo. Alto lá, senhor. Eu suponho que essas espadas nas suas costas não sejam enfeite. Será que poderia me ajudar? Talvez. Depende. Bem, há uma caverna que acho que seria ótima para envelhecer vinho. Não é seca demais, nem úmida demais. Mas o maldito lugar está cheio de barulhos terríveis. Coisas se arrastando, batendo, tropeçando. Mandei meu empregado ver. Já faz 2 dias e ele não voltou. Eu acredito que tem a ver com as ruínas élficas nos arredores da caverna. Então, dá uma mão, vai. Posso ajudar, se puder me pagar. Uou, amigo! Simplesmente não tenho como pagar tanto. Sim. Sim. Fechado. Tudo bem. Vou dar uma olhada na caverna, ver o que se esconde lá. Tudo acertado? Você conseguiu? Ainda não. Mas fique longe de lá por enquanto. O ar lá te fará mal. O destino é uma puta raivosa. Onde vou encontrar outra caverna tão perfeita? Bem-vindo. Menino, meu traseiro vai explodir. Por que veio pra cá, broxo?
acabou? Já terminou? Tudo acertado? Você conseguiu? Sim, está resolvido. Ah! E ainda chamam os bruxos de vagabundos e oportunistas. Necas! O armazém ficará pronto em 2 dias, no máximo. E daqui em diante você terá desconto em todos os meus produtos. Não são daqui, não é? Não, de Poves nós somos. Perambulamos para o sul pelo clima antes da Primeira Guerra. A friaca lá do norte estava dando lombalgia na minha esposa. O que você tem para oferecer? Gostaria de dar uma olhada. Até logo. Anda! É isso aí, carpeado! Corra, carpeado! Vamos, carpeado! Caia a boca e lute.
Sai do lugar sem algum incentivo. Essa não. Mais um fugitivo do norte. Por que está aqui? Não sei se percebeu, mas acabei de salvar sua pele. Sim, sim. Mas não sem uma recompensa em vista, eu aposto. Conheço a sua laia. Claro. E vou querer uma parte da esmola dos seus mendigos também. Mas queria olhar sua mercadoria antes. Posso? Acho que sim. Mas não vai tocar em nada e pagar o preço total em dinheiro vivo. Entendido? Os nortenhos. O que eles têm que te incomoda tanto? Além do fato de todos serem ladrões, mentirosos e vagabundos, nada. Deixa eu ver a sua mercadoria. Prometo não tocar em nada. Preciso ir. Até mais. Falando a verdade, Você todo trouxe homem por base aqui de não algum tem nada. jeito? São as nossas mulheres sério. mais ávidas. Milhares de agradecimentos, caixinhos de prata. Geralt de Rivia, temos uma dívida eterna com você. De brotos a garrafas. É um processo mágico. Malditos coelhos. Como eu queria tirar uma soneca. Corra, carpeado! Ai, a cabeça gira. Opa! Vai com calma. O livro do amor é longo e chato. Ninguém consegue erguer aquela porcaria. Tudo em ordem!
livro do amor é longo e chato. Ninguém consegue erguer aquela porcaria. E balançando o pingolim na frente do vendedor. Tá vendo esse cheiro? São as bombas de doce. Passar-me. Saudações, senhor. Do que é que precisa? Pensei o dia todo em um vinho. De que tipo? Tinto branco ou rosé? Seco, demi-seco ou suave? De que peso? Com que notas? Preciso pensar sobre o assunto. Você poderia me contar algo sobre esta região? O que há para contar? Que o dono destas terras, o Monsieur de Bourbeau, é a maior piada de toda a área de Toussaint? Sério? Obrigado. Sendo assim, vou tomar cuidado. Me mostre o que você tem aí atrás do balcão. Wait, que tal uma partida?
Bem-vindo de... Gwent?
gigantes de Lebioda. A estrutura desabou. O alicerce provavelmente desmoronou. Tudo foi literalmente minado. Ei, campeão do torneio, as cineiras devem te dar um belo desconto. Opa, calma aí! Ei! Não sei que monstro o bruxo estava caçando, mas não parece que ele o matou. Preciso ficar bem atento.
sai do lugar sem algum incentivo. Perdão, estou ocupado. Sim? Vamos, capeado! Vamos nessa! Vamos lá! A entrada da caverna. Vamos ver se esse bruxo deixou algum rastro.
Ele deixou o símbolo da própria escola na parede. Esperto. Vou ficar de olho para achar mais. Mais símbolos. Para onde irão me levar? Melhor dar mais uma olhada.
melhor dar mais uma olhada. É hora de acabar com isso. Deve ser o cadáver daquele bruxo da escola do urso. Ele não devia ter se arriscado assim. Devia estar louco pela armadura. É provável que eu consiga usar esses diagramas muito bem.
Vamos nessa! Use um esfregão, ou logo precisará de um caixão. Saudações. Eu não sei como um dia poderei retribuir, bruxo. Não espero retribuição. Apenas quero que se sinta melhor. Ah, sim. Sinto minha força voltando pra mim, graças aos cuidados de Barnabás Basil. Foi uma situação horrível. Bom que dei um fim a ela. Sim, sim. Anos de sofrimento. Sabe o que é pior do que a fome? Ver todos aqueles que amo, meus filhos, envelhecerem e morrerem. Toda a minha família já se foi. O último faleceu já faz décadas. Não tenho aonde ir. Esta é uma casa grande. Tem espaço. Pode ficar aqui. Mesmo? Jamais ia querer abusar da sua hospitalidade. Mas... Sim? Depois de tudo que sofri, anos de fome, tenho apenas um sonho. Finalmente preparar alimentos que fortificam, nutrem, me deliciar em sabores e cheiros de temperos. Sentar ao lado de outros e comer. Não vejo problema se esse é o seu sonho. Pode ajudar Barnabás Basil na cozinha. Já provou a comida dele. Sabe que ele não é um gênio da culinária. Nada me deixaria mais feliz. Obrigada. Não, obrigado eu. A casa precisa de um toque feminino. Tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Anos atrás, meu pai reuniu artigos de valor para servirem de dote. Nunca casei. Então ninguém os recebeu. Essas quinquilharias de nada me servem agora. Mas talvez provem minha gratidão a você. Se quiser achá-los, terá de ir até minha velha casa, em Trastamara.
O dote está escondido em um barril na adega. Há diversos barris. Você terá de bater em cada um até achar o correto. Farei isso, obrigado. Nunca imaginava que alguém com seu passado fosse gostar da cozinha. Teme que eu vá repetir na sua cozinha minhas misturas de vulto? Espero que seu paladar esteja mais apurado como humana. Disso você pode ter certeza. Adorava cozinhar ainda quando criança. Minha avó era mestra na cozinha. O boi no espeto dela era famoso na região toda. Achei que fosse da nobreza, dona de terras. Quer dizer que uma mulher de prestígio como eu devia ter cozinheiros? Tem razão, sim. E tinha os melhores. Mas eu inventava os pratos. Eles só preparavam. Tem certeza que não se sente só aqui? Não sei dizer ainda. Pouco tempo se passou desde que você me libertou. Porém, por algum motivo, por enquanto ao menos, não me atrai a cidade, nem os outros. Você visitou a casa de outros como vulto? Sim, mas sempre à noite, quando todos dormiam, procurando colheres. Lembre-se, você sempre pode mudar de ideia. Se achar que já viveu aqui tempo o bastante, é só dizer. Nunca ia querer parecer ingrata. E eu jamais gostaria que ficasse contra a sua vontade. Até mais. Cuide-se, bruxo. E lembre-se, você sempre tem comida quente aguardando o seu retorno. As renovações estão progredindo? O senhor será o juiz final disso. Mas, na minha humilde opinião, eles estão progredindo esplendidamente. Os trabalhadores completaram todas as renovações gerais. Além disso, os móveis que pediu para eu encomendar chegaram. Que tal umas rodadas de Gwent, Barnas? Oh, com muito prazer, senhor. Pronto? Que vença o melhor. Deseja jogar contra alguma facção específica, senhor? Na verdade, não. Pode escolher.
Meus parabéns pela vitória, senhor. Vamos continuar jogando? Talvez mais tarde. Tenho algo para resolver agora. Como desejar, senhor. Tô começando a gostar do lugar. Talvez a gente possa continuar restaurando mais coisas. O que você acha, Barnas? Como desejar, senhor. Vamos cuidar da casa ou dos pátios desta vez? Ao que parece, se eu investir um pouco de dinheiro, posso deixar a casa mais funcional. Concordo plenamente, senhor. Com toda certeza. Tava pensando no quarto de hóspedes. Não que eu esteja aguardando companhia, mas... Oh, mas isso é desnecessário. Toda residência que se preze deve conter um quarto de hóspedes confortável. E se alguém aparecer sem avisar? Sim, quanto mais cedo começarmos com isso, melhor. Eu percebo quando o homem é proativo de imediato. Eu mesmo supervisionarei isto. O quarto estará pronto em 2 dias, prevejo eu. Há algo mais? Qualquer coisa que o senhor precisa? Vamos deixar isso para mais tarde. Lembrei que tenho assuntos urgentes a resolver. Não há o menor problema, senhor. Estou aqui para servir quando o senhor desejar.
Obrigada por me deixar ficar. Não lembro da última vez que estive tão feliz. Nunca imaginava que alguém com seu passado fosse gostar da cozinha. Teme que eu vá repetir na sua cozinha minhas misturas de vulto? Espero que seu paladar esteja mais apurado como humana. Disso você pode ter certeza. Adorava cozinhar ainda quando criança. Minha avó era mestra na cozinha. O boi no espeto dela era famoso na região toda. Achei que fosse da nobreza, dona de terras. Quer dizer que uma mulher de prestígio como eu devia ter cozinheiros? Tem razão, sim. E tinha os melhores. Mas eu inventava os pratos. Eles só preparavam. Tem certeza que não se sente só aqui? Não sei dizer ainda. Pouco tempo se passou desde que você me libertou. Porém, por algum motivo, por enquanto ao menos, não me atrai a cidade, nem os outros. Você visitou a casa de outros como vulto? Sim, mas sempre à noite, quando todos dormiam, procurando colheres. Lembre-se, você sempre pode mudar de ideia. Se achar que já viveu aqui tempo bastante, é só dizer. Nunca ia querer parecer ingrata. E eu jamais gostaria que ficasse contra a sua vontade. Até mais. Cuide-se, bruxo. E lembre-se, você sempre tem comida quente aguardando o seu retorno. Cavaleiro gritar, "Ah, fera!" pra gente pegar todo, né, mano? Se eles gostassem de trabalhar igual gostam de dançar e beber. Vamos! Calma lá, carpeado. Mais rápido!
É isso aí, carpeado! Calma, calma. Você, mas que diabo está fazendo? Ninguém tá nem aí pra quem é pobre. Banhou do brilho azul que me cega, tempo marcado pela areia lenta em queda. Rumaram para além das videiras e muros, ao desconhecido para achar o barbeiro em apuros. Eles disseram adeus, os túmulos cobertos de musgo. Eles marcaram. Com vigor, sem dúvida de seu rumo. Bela melodia. A lâmina do bruxo vem e sucos jorram para fora, cobrindo tudo com as entranhadas de um mar que espora. Em um pedaço de estilista caído das entranhas, algo mais imundo sendo responsável por tal façanha. Oh não, os terríveis bandidos aprisionaram nosso estilista. Mal sabem eles que a punição virá um especialista. Congelados e por um medo, o cavaleiro e seus rapazes tiveram entranhas estripadas, voando pelos ares. Ao meio partiu o bruxo em duas partes, lacerado. Pelas feridas do profeta. É um bruxo. Estava castrado. Sou apenas uma mulherzinha pobre. Sou apenas uma mulherzinha pobre. As tripas no chão, ganho esparramado. Os deuses também tomavam fogo. Pelas veias de Lebioda. Esse vagabundo é o famoso bruxo? Nunca achei que... Trabalho no braço. Nossa cálida luz brilhante. Boas-vindas ao Fazão. Ao montar um estabelecimento, onde uma colher como essas ficaria? Minha nossa, essa parece ser uma concha bem chique para sopa ou algum tipo de chave. Tem um bilhete aqui. Sim,
Esse bilhete apontou pra cá. Alguma ideia do que essa chave poderia abrir? Nunca tinha visto. Mas você poderia vasculhar o porão. O dono anterior deixou um monte de quinquilharias lá. Até mais. Comam, bebam e sejam alegres. São as palavras do profeta Lebioda. Como a duquesa não teme ele também? Geralt de Rivia. Tô exausto. Vai comprar ou não? Nós temos, né? Bastante vinho, tranquilidade. Nem um guempo consegue melhorar essa força. Comam, bebam e sejam alegres. São as palavras do profeta Lebioda. A duquesa, nossa cálida luz brilhante. O trabalho enobrece, mas é o ócio que satisfaz. Como a duquesa não
Ah, desculpe. Boas-vindas ao Fazão. Até mais. A duquesa, nossa cálida luz brilhante. Não combinam com medidas de amor. Acalme-se. Será que o Champanelli me dá um empréstimo se a minha esposa for a calção? Até mesmo um ducado de conto de fadas. Boa gente. Já viram esses preços? Eu devo estar Coma, beba e... Branca de Neve! Você, do cabelo primoroso. Ouviu isso?